Então, meus irmãos, são chegados os tempos, de caminhar. Na verdade, sempre é tempo da gente caminhar em direção à solidariedade, onde os seres então encontrarão a alegria na alegria do outro, do seu irmão. É certo que ainda reina assim um egoísmo, mas acreditamos que menos do que já foi, porque as coisas boas normalmente não são propagadas, mas a gente sabe que tem muita coisa boa acontecendo. Então a gente precisa entender que há muito tempo o egoísmo está enraizado na humanidade. Como disse Miramês, já são chegados os tempos em que as dores, superlativas se tornaram superlativas, obrigando o homem a se curvar diante de Deus, suplicando misericórdia. E como Deus, que é Pai misericordioso, Ele vem em socorro dos seus filhos. E nesse momento, nosso socorro tem o nome de Covid. A gente pode achar que é uma grande desgraça para a humanidade, porque na verdade, se a gente for observar, estávamos vivendo como uma carroça desgovernada, descendo ladeira abaixo, Já não sabíamos mais o que era estar com a família, por exemplo, ter compaixão, viver com o necessário, porque em realidade a gente não sabe mais o que é essencial. Nos perdemos da essencialidade, porque muitas facilidades, tudo se tornou então necessário. Eu vi o celular de ponta na televisão, eu preciso daquilo. Nossa, saiu o carro do ano, eu preciso ter aquele carro. Então, tudo se tornou necessidade em função das facilidades. Então, a mão de Deus veio em nosso socorro. E a doença, ela nos abriu nesse momento, veio para abrir os nossos olhos, os nossos corações, nos fazendo entender que podemos comprar o celular de último lançamento, o carro do ano, mas o abraço dos que amamos não tem dinheiro que pague. Poder visitar o seu ente no hospital e dizer: olha, tudo bem, vai ficar tudo bem, eu estou aqui com você. Isso é de um valor incalculável para a nossa alma. E esse momento está nos privando, porque as pessoas que estão internadas por Covid, elas não têm direito a ter uma visitação, a ter um aconchego. E aí muitas coisas boas surgem, como por exemplo as enfermeiras que tiveram a ideia de colocar água morna nas luvas de látex para colocar sobre as mãos daquela pessoa doente, para que elas tivessem a sensação de que alguém estava ali tocando. Olha quanta coisa boa vai surgindo nesses momentos, A criatividade, o amor. Então, naquilo que muitas vezes enxergamos como um castigo, nada mais é do que o nosso amado Pai nos ensinando novamente o caminho que nos levará até Ele. Então, esse comentário que Miramês fez, ele disse, se te parece que a humanidade não tem mais jeito, que não é possível o conserto moral, não te aflijas, está chegando o momento de descer das alturas espirituais o socorro de Deus. E a gente sabe que muitos espíritos de escola estão reencarnando na Terra para o socorro aos desvalidos. Isso é uma grande demonstração de solidariedade de Deus para com seus filhos. Então, são chegados os tempos de colocarmos em prática a compaixão, porque afinal de contas não seremos cobrados por atos extraordinários, seremos cobrados pela nossa própria consciência, pelo mínimo de amor que dispensamos aos outros. A pergunta é: já estamos aprendendo a ter compaixão dos nossos irmãos? Andamos nas ruas, nos compadecemos dos desvalidos e procuramos fazer algo para socorrer, ou ainda elevamos nosso pensamento e dizemos: Senhor, envia alguém para ajudar, transferindo aquele compromisso que é nosso, já que tomamos conhecimento, que vimos a situação. A história nos mostra tantos exemplos de solidariedade, mas a gente prefere sempre
ficar na cadeira de espectador, que se dispõe a contemplar e dizer: nossa, mas que grande foi Bezerra de Menezes, né? Que homem bom, tão abnegado, dedicado aqui na terra, e ainda não quis ocupar o lugar de elevação oferecido por Maria de Nazaré. Né? Quando desencarnou, ele tem direito de ir para lugares mais altos, mas ele preferiu ficar aqui, próximo às esferas terrestres, cuidando dos necessitados. Né? Então, quer dizer, a gente fica nessa de espectador. Allan Kardec abdicou de uma existência glamourosa, né? Se expôs diante da sociedade, sofrendo injúrias, trabalhando incansavelmente, dias e noites, diante de uma lamparina que dispensava-lhe querosene ali, ele ficava inalando aquilo, por isso apressou-se a doença, né? Tirando então a sua saúde, o que? Para nos trazer o espiritismo consolador. E os espíritos lhe avisaram, né? Se aceitares, terás uma vida atordoada pelas difamações e viverás menos, né? Terás tua saúde danificada. Mas ele preferiu se solidarizar com a humanidade, né? Cumprindo o seu compromisso, porque sabia das necessidades humanas e que a sua negativa iria adiar a iluminação das nossas consciências, né? Que o Espiritismo ele é uma luz nas nossas consciências. Chico Xavier, outro trabalhador incansável, Divaldo Franco, aos 94 anos ainda trabalhando na Mansão do Caminho, aquela obra maravilhosa. É claro que ele teve auxílio, mas ele se dispôs a esse trabalho. Então, meus irmãos, isso é solidariedade, é a satisfação e o preenchimento do nosso vazio através do outro. Por que será que estamos vivendo um século de tantas doenças, tantos transtornos, suicídios, né? Depressão, vazios existenciais? Porque, como diz Divaldo, né? Fazendo menção ao filósofo Thomas Hert, o ser humano perdeu o endereço de Deus. Mas quando foi que nós perdemos o endereço de Deus? Alguém sabe? Foi quando nos perdemos de nós mesmos. Nunca, numa das biografias de Chico, há um caso que ele conta, né, que certa vez um rapaz lhe procurou e disse: Chico, eu tenho tudo o que sonhei. Alcancei um patamar financeiro muito bom, tenho um relacionamento ótimo com meus filhos, com a minha esposa, alcancei respeitabilidade social, que faz de mim um homem digno. No entanto, me sinto tão infeliz, tão triste, até mesmo deprimido. Chico então pede orientação, né, para responder àquele cidadão, àquele irmão, e Emmanuel diz: Chico, diga-lhe que o que lhe falta é a alegria dos outros. Olha, gente, é a alegria dos outros. Então, o que acontece? A gente precisa, a necessidade que nós temos de nos ampararmos através do auxílio que damos ao nosso próximo. Não adianta a gente ter tudo que a gente sonha e ficar ali rodeado só naquele aconchego daquilo que a gente considera que nos pertence e a gente não se doa, não é? Então, a gente vai continuar no próximo vídeo.